No centro de Dublin, um grupo de mulheres espalha uma mensagem muito clara. A Irlanda não pode admitir a interrupção voluntária da gravidez. O feto também tem direito à vida. Aliás, é um dos direitos mais fundamentais, o de viver, tanto para a criança como para a mãe. Estão a tentar implementar o aborto na Irlanda. Nos panfletos informamos sobre as intenções dos deputados. Pretendemos que as pessoas lhes digam diretamente que não querem que o país aceite o aborto. Para além de Malta, a Irlanda é o único país da União Europeia onde o aborto é totalmente proibido, sendo considerado um crime. Tanto o médico como uma paciente podem incorrer numa pena de prisão perpétua, tal como está estipulado na lei em vigor, que remonta a 1861. Mas no passado mês de outubro, a morte de uma mulher trouxe mais achas para a fogueira. Savita Lapanavar foi internada grávida de 17 semanas. Era uma gestação inviável que colocava em risco a sua vida, mas os médicos recusaram fazer o aborto porque o feto ainda tinha batimento cardíaco. Savita acabou por morrer no hospital. Na controvérsia que se seguiu, falou-se do famoso Processo X de 1992. Uma adolescente irlandesa de 14 anos engravidou depois de ter sido violada, mas a justiça impediu-a de se deslocar ao Reino Unido para abortar. Perante a ameaça de suicídio, o Supremo Tribunal do país deliberou favoravelmente, aceitando o argumento de risco de vida. No entanto, não foi introduzida legislação nesse sentido, até ao discurso do primeiro-ministro Enda Kenny no passado dia 19 de dezembro. Este assunto tem de ficar esclarecido na Constituição, tendo em conta a decisão do Supremo Tribunal em relação ao processo X e à questão inerente do suicídio. A assunção do suicídio como ameaça para a vida da mulher é, para a Igreja Católica, a forma de arrepiar caminho rumo à realidade de Inglaterra, por exemplo. Os princípios em torno desta legislação definem o suicídio como um perigo para a vida da mulher. Ou seja, vai acontecer o mesmo que em Inglaterra, onde basta a autorização de 2 médicos para fazer uma interrupção. Mas ao longo do tempo, as formas de controle vão acabar por desaparecer. Há uns meses, houve um escândalo em Inglaterra por causa de uma série de autorizações médicas assinadas previamente para facilitar o processo, mas sem examinar a mulher em questão. Estavam claramente a infringir a lei. Estima-se que os católicos configurem cerca de 85% de toda a população irlandesa. Falar sobre o aborto é realmente uma questão difícil. Os defensores do sim argumentam que a interdição nunca conseguirá impedir a sua ocorrência. Desde 1967, mais de 150 mil irlandesas terão viajado para o Reino Unido para interromper a gravidez. Para a deputada independente Claire Daly, é absurdo recorrer ao tema do suicídio nesta questão. O facto de a Irlanda vir a legislar sobre o aborto, sob o argumento de risco de vida, mesmo que seja remoto, é simbolicamente relevante. É precisamente por isso que a Igreja e o lobby anti-aborto estão tão preocupados. Na verdade, só vai beneficiar um grupo reduzido de mulheres. Mas o problema é o que isso simboliza. Se as pessoas aceitarem o aborto num contexto, podem facilmente fazê-lo noutro. Em todas as sondagens e em todo o debate à volta da questão, toda a gente assume que não é uma decisão fácil, é muito complicada. James Burke acompanhou a sua mulher, Amanda, à Inglaterra, para proceder a um aborto. Grávida de 21 semanas, Amanda foi informada de que o feto não iria sobreviver. Uma emenda à Constituição, em 1983, determinou que um embrião é considerado oficialmente um cidadão irlandês. O casal decidiu criar um grupo de apoio para ajudar todos aqueles que optem por fazer o que chamam de viagem. Basicamente, o nosso mundo colapsou. Recebemos os resultados da amniocentese, que confirmaram que ela tinha a síndrome de Edwards, que não iria sobreviver. A parteira disse-nos diretamente que ela ia morrer a uma determinada altura da gestação. Se eu decidisse avançar, ela morreria durante o parto, porque os seus órgãos estavam muito debilitados, sobretudo o coração.
Legalmente, os médicos não nos podem dar informações. A única coisa que nos disseram foi para continuar a gravidez e esperar a morte do feto, fosse quando fosse. Mas para saber quais as opções que tínhamos, tivemos de esperar para ser recebidos por uma associação caritativa. A seguir, fomos ao planeamento familiar e descobrimos que podíamos ir à Inglaterra e que podiam provocar o parto a Amanda. Sentimos que era o melhor a fazer. Podia ir a um hospital, não tinha de ir a uma clínica para abortar. Se tivéssemos falado com as pessoas erradas, podia ter ido parar a uma clínica e feito a intervenção com menos de 24 semanas. Sabe-se lá o que teria acontecido. Voámos para Liverpool numa segunda-feira à noite. Tínhamos reservado um hotel barato. Na terça-feira, pararam o coração da nossa bebê através de uma injeção. Depois, tivemos de esperar 2 dias até Amanda voltar ao hospital, onde lhe administraram a medicação para provocar o parto. Aifee só nasceu na sexta-feira à noite. Na manhã seguinte, levantámos-nos, fomos vê-la. Estava no quarto ao lado, tinham-na vestido. E depois tivemos de vir logo embora. Apanhámos um táxi, fomos para o aeroporto, o voo era às 11. E tivemos de a deixar lá. Foi horrível, foi a pior parte. As tragédias acontecem e a morte faz parte da vida, mas nós tivemos de deixar o nosso país para passar por tudo isto. Não está certo. James e Amanda aguardam uma nova legislação que preveja a interrupção voluntária de gravidez por motivos de saúde. A pressão concentra-se sobre o primeiro-ministro, a quem os movimentos pró-vida relembram uma promessa eleitoral, a de nunca legalizar o aborto. É muito complicado inverter o sentido da legislação depois de ser aprovada. Por isso é que estamos a trabalhar tanto para evitar que a lei passe. Enda Kenny e Fine Gael têm de ser recordados da promessa pró-vida que fizeram há quase 2 anos. Se a quebrarem, as pessoas não os vão deixar esquecer. Não importa se Enda Kenny resolve ou não a crise financeira, se recupera o sistema de saúde. Se ele legalizar o aborto, ficará na história como o primeiro-ministro do aborto e as pessoas nunca o irão perdoar por isso. São várias as ameaças que circulam. Muitos salientam que finalmente a Irlanda está a enfrentar uma questão que ficou sempre escondida debaixo do tapete político. Há apenas 20 anos, esta organização, a Associação Irlandesa de Planeamento Familiar, foi multada por vender um preservativo. O caso foi parar às instâncias superiores e ao Supremo Tribunal, porque o preservativo foi vendido sem receita médica. Na altura, só os casados é que podiam ter preservativos. Quando temos este tipo de legado histórico, sabemos que ainda há muito para fazer. Não queremos que a Irlanda seja vista como uma espécie de ninho de conservadores excêntricos. Temos de assumir um compromisso com o resto da Europa, porque o resto da Europa tem de saber que a opinião pública irlandesa mudou muito a perspectiva sobre estes assuntos. A nova legislação deverá ser votada durante o verão. Nada é certo a não ser uma coisa: a Irlanda vai viver um longo e intenso braço de ferro.